Em entrevista publicada hoje na revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro assumiu que é pressionado para agir fora das 4 linhas da Constituição. Questionado, Bolsonaro afastou a possibilidade de uma ruptura institucional. Ele disse o seguinte: daqui para lá a chance de um golpe é zero. Apesar de o presidente reclamar da não implementação do voto impresso auditável, ele rebateu questionamentos sobre se tentará interferir nas eleições. Bolsonaro também contou à reportagem que sofre pressão para fazer concessões a partidos políticos em troca da aprovação de medidas importantes no Congresso. Ele disse o seguinte, aspas, a gente precisa aprovar as coisas e alguns do parlamento vão com tudo para cima de você, fecho aspas. Ainda na entrevista, o presidente disse que não pretende interferir no preço dos combustíveis. Bolsonaro afirmou, eu não vou tabelar ou segurar os preços. Não posso tabelar o preço da gasolina, por exemplo, mas quero que o consumidor fique sabendo o preço do combustível da refinaria, o imposto federal, o transporte, a margem de lucro e o imposto estadual. Hoje, toda crítica cai no meu colo. Bolsonaro reafirmou também o compromisso com a responsabilidade fiscal e disse que uma eventual demissão de Paulo Guedes não está em discussão. Segundo o presidente, para 2022 deve ser escolhido um vice ou de Minas Gerais ou do Nordeste brasileiro. Ele também disse estar avaliando PP, PL, Republicanos ou PTB como partidos. A gente vai direto a Brasília agora então, José Maria Trindade. E a sua avaliação, Zé, sobre essa série de declarações importantes que deu hoje o presidente Bolsonaro. Boa noite, Zé. São definições importantes, sim. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a Ana. Seja bem-vinda aí de volta. E boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez aí nessa entrevista o que nós fazemos aqui no dia a dia, ou seja, colocou os pingos nos is. Nada de ações contra a Constituição, ruptura, golpe. Isso, na verdade, nunca existiu. Agora, eu posso te dizer, assombros, sussurros, sugestões, isso ronda o Palácio do Planalto sempre. Não é agora, não é só no governo do presidente Jair Bolsonaro que falam sobre isso, mas em outros governos. Houve, quando Lula era presidente, uma ação de dentro do Palácio do Planalto para aprovar uma emenda à Constituição, garantindo ao então presidente Lula a se candidatar mais uma vez, né? Seria a possibilidade do 3º mandato. E ele tentou, mas não conseguiu porque não teve apoio do Senado Federal. O teste, eu me lembro muito bem, foi a votação da prorrogação da CPMF. Caiu no Senado e ali o governo descobriu que não teria a maioria para aprovar uma emenda à Constituição, ou seja, não teria chances de aumentar o mandato. E o que seria isso? Um golpe constitucional, né? Então, há esses sussurros. Posso te dizer, porque eu acompanhei aqui, se o presidente Jair Bolsonaro, naquela manifestação do dia 7 de setembro, uma manifestação densa, grande, patriota, se ele no palanque aqui em Brasília tivesse falado, nós estamos nesse momento fazendo uma intervenção e vamos trocar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não defendo isso, eu estou dizendo que se o presidente, e ele também não, senão teria feito, se ele tivesse tomado essa decisão e anunciasse ali no dia 7 de setembro, eu garanto que ele seria ovacionado aqui na Esplanada dos Ministérios e na Avenida Paulista também. Só que hoje o presidente estaria ou fora da presidência da República ou talvez até preso, né? Então não existe essa história de golpe, não é assim que se faz, não é assim que se dirige um país democrata como é o Brasil. Então, ele colocou lá que não tenha zero chance e não adianta a oposição ficar, é golpista, é não sei o quê, que não é verdade. Sobre a tabela de preços, ele já falou em mais de uma oportunidade. Não adianta tabelar, nós já assistimos esse filme e não é um filme bom, porque falta tudo logo depois do tabelamento. A Venezuela é assim. Começou tabelando, definindo preços de produtos através de lei e some. É o que está fazendo agora a Argentina, proibindo a exportação de carne para baixar o preço no mercado interno. O preço fica menor, sim, no primeiro momento, mas em seguida há uma descapitalização do setor, as matrizes são abatidas e aí o setor fica fragilizado, não produz carne e o que acontece?
o preço sobe e de uma forma descontrolada. E se continua o tabelamento ou congelamento, aí é o produto que vai embora. Ninguém trabalha para ter prejuízo. Sobre o partido político, acho que está na hora do presidente Jair Bolsonaro escolher um partido político, porque não é só ele. Eu escuto de vários deputados lá no Congresso Nacional me dizendo o seguinte: nós estamos procurando um partido que seja alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e, de preferência, nós vamos para o partido do presidente, mas ele ainda não escolheu. A dificuldade mora nos acordos regionais, né? O presidente pode gostar de um partido e ir para o partido, mas as regionais podem não conviver bem com os deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro. Então é muito complexo, neste momento, entrar num partido que o partido já está em andamento, ou seja, já tem muita gente sentada ali na janelinha. Sobre pressões, é outra normalidade, só que o presidente, como aquele conquistador espanhol que conquistou as Antilhas e queimou os navios para que os seus soldados não voltassem, quando assumiu o presidente Jair Bolsonaro, queimou os navios, ou seja, destruiu as ligações empresariais com o Palácio do Planalto. Não tem. E mesmo com líderes partidários ali, é difícil. Eu escuto de líderes. Eu não tenho coragem de levar ao presidente nem um terço das propostas que eu escuto no Congresso. Quer dizer, nem leva ao presidente. Quanto mais executar, quanto mais atender os pedidos, que são pedidos de todos os tipos. Então, isso é uma fala coerente do presidente Jair Bolsonaro e aberta, uma fala aberta como sempre. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, boa noite, meu compadre Zé, meu irmão Guilherme Fiuza, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, o presidente Bolsonaro nunca pensou em golpe, ele vive dizendo isso, ele vive repetindo isso, e aí a velha imprensa faz o quê? Diz, não, ele está com uma conversa diversionista enquanto prepara o golpe. Aí não dá. Se você é acusado de crimes futuros que você não pretende praticar, você é apenas vítima de uma malandragem da imprensa e dos adversários políticos. O Bolsonaro nunca pensou em restringir liberdades democráticas, nunca falou em controle social da mídia, nem em regulação da mídia, o que o Lula, coisas com que o Lula sonha dia e noite. Nunca fez isso, não restringiu nenhuma liberdade, pelo contrário, ele é que foi algemado, né, simbolicamente na hora de adotar medidas no combate à Covid, à pandemia. Ele foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. E essa história de presidencialismo imperial é conversa mole. O presidente da República, ele é obrigado a fazer acordos com partidos para governar. Quem tentou governar contra o Congresso sofreu impeachment ou renunciou, como no caso do Jânio Quadros. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele teve de se entender com o PMDB. Era MDB, não sei, né? Vive mudando com as letras, mas é a mesma coisa. Teve de fazer. Aliás, uma vez eu estava entrevistando o Fernando Henrique, ia fazer entrevista com o Fernando Henrique no Palácio do Planalto, e eu me lembro que o pessoal que cuidava da parte técnica da entrevista pediu a ele que desligasse o ar-condicionado, que estava fazendo muito barulho. Né? Isso no Palácio do Planalto, lá aquele andar que fica embaixo. E ele ofereceu água. Vocês querem água? Tal, né? Todo mundo aceitou, eram uns 4, 5. Ele chamou o ajudante de ordens e pediu água e para desligar o ar-condicionado. Passados 10 minutos, continuava ali fazendo barulho o ar-condicionado e a água não tinha chegado. Aí o Fernando Henrique, com bom humor, disse, olha, falam que o presidente manda, faz, desfaz, vocês estão vendo aqui. Eu não consigo nem fazer com que tragam, no curto prazo, água e nem que desligue o ar-condicionado. Então, é claro que isso aí é uma caricatura,
que mostra com muita clareza os poderes do presidente. Quer dizer, você dá uma ordem, ela para aqui, para ali, se determinadas ordens mais simples param até no ajudante de ordens, é claro que você, se estiver em minoria no Congresso, você não vai aprovar os seus projetos com facilidade ou não vai aprovar nunca. Então, vamos parar com essa conversa mole de Bolsonaro golpista, né? Golpista é o PT, tá? E eles não escondem mais, né, a ânsia de algemar a imprensa. Por exemplo, o Lula deveria estar feliz com a imprensa velha, o jornalismo velho, que só bajula o ex-presidente presidiário. Ainda assim, ele quer elogio. Ele não quer ser poupado de críticas, quer elogio. E você, Guilherme Fiuza, o que nos diz, Fiuza, das declarações do presidente nessa entrevista publicada hoje? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henke, o mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. De fato, se instituiu no Brasil a crise postiça, né? Quer dizer, existe aí uma brigada de jornalistas e formadores de opinião, enfim, alguns setores aí da sociedade que estão pactuados com a crise, né? Que fazem questão da crise, que fazem questão da instabilidade. E ficam jogando balão de ensaio a vida inteira, transformaram a sua vida nisso. Eu quero dizer que jogar pedra em governo é a profissão mais fácil do mundo, né? Então, eu estou me referindo aos jornalistas de vida fácil, né? Agora, isso não é exclusividade do Jair Bolsonaro, não. O governo Michel Temer foi exatamente assim. E eu não tinha nenhuma simpatia prévia pelo Michel Temer, que era o vice da Dilma Rousseff, não tinha nenhuma simpatia prévia pelo Jair Bolsonaro, que era um deputado, representante de um segmento, sem muita projeção, inclusive, como no nível nacional, e se tornou presidente, assim como o Temer se tornou presidente a partir do impeachment que tirou do poder uma quadrilha. Pois bem, no Brasil, e aí eu falo não só mais com essa imprensa que desistiu de ser imprensa e fica conspirando o dia inteiro, dorme e acorda criando histórias, mas também com parte da sociedade, os agentes econômicos, né? O período Temer foi um período pródigo de reconstrução e eu sempre faço esse paralelo para deixar muito claro que isso não é nada um antibolsonarismo, não, que vocês estão fingindo fazer. Vocês estão apostando em crise. Vocês são os gigolôs da crise. Vocês apostam na instabilidade porque vocês querem o poder particular. Vocês sabem de que eu estou falando. Vocês querem fingir que a democracia está em perigo para quebrar as pernas dela. Porque gente que vê o povo na rua, pacificamente, com demandas muito claras, que são pela agenda que ela escolheu, e é uma agenda, inclusive, liberal na sua maior parte, e diz que isso é golpe, diz que isso é golpismo, diz que isso é uma tentação de democracia direta e autoritária, vocês não querem democracia, vocês não gostam de democracia. Vocês estão sonhando com essa ideia de meia dúzia de gabinetes ali do STF, no Congresso, na imprensa, etc., com os ajudantes lá de fora, umas fundações. A gente sabe bem que clube é esse, né? Então, vocês estão sonhando com a derrocada real da democracia. E, para isso, vocês ficam fingindo que defendem a democracia o tempo inteiro. O governo Bolsonaro não tem, infelizmente, para vocês, não deu a vocês esta confirmação da caricatura que vocês tentam criar todos os dias. Foram vários episódios, vou citar apenas aquele de uma autoridade da área da cultura que fez lá uma manifestação qualquer e aquilo foi identificado como um discurso de Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista. O presidente achou que havia a dúvida se era ou não era e demitiu sumariamente, assim como mandou calar a boca quem falou em AI-5, não é isso?
Então, não teve, da parte do presidente, da parte desse governo, nenhum sinal de tentação autoritária. O que tem é uma reação a vocês que apostam nesse cerco, nessa mania doente de ficar fingindo que a democracia está no chão, de ficar fingindo que o povo na rua é golpe. E aí o presidente se coloca, porque ele sabe que isso é perda de liberdade. E a perda da liberdade está aqui batendo na nossa cara. Por exemplo, com o famigerado passaporte sanitário fascista, que vocês mesmos, que sabem a que eu estou me referindo, apoiam essa aberração e o presidente é contra. Então, a população vê que ele, nesse momento, é a pessoa mais identificada com a defesa da liberdade e o apoia. E o ministro